por o caso, o prefeito volta a falar com vocês após o evento agora das 10 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado, vamos lá. Por favor, prefeito. Bom dia a todos. Acabamos de ter mais uma reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise. Hoje, os ônibus da cidade estão circulando com aproximadamente 71% da frota. É nesse nível que deve se manter a operação durante o dia. Importante esclarecer que, quando a gente fala em 70% da frota, isso também corresponde à queda da demanda. Diariamente, em condições normais, a frota de ônibus da cidade leva 9,5 milhões de passageiros por dia. No dia de ontem, levamos 6,8 milhões. Então, a queda da demanda faz com que essa queda da oferta não prejudique tanto o serviço que é ofertado. Nós temos já combustível, mantida esta operação, para que os ônibus possam circular até sexta pela manhã. Mas hoje, durante o dia, nós teremos outras operações de aquisição de combustível que vai nos permitir ter combustível até segunda pela manhã. As operações realizadas pela Prefeitura de São Paulo já carregaram, só para abastecimento da frota de ônibus da cidade de São Paulo, 5 milhões de litros de diesel. Na área da assistência, nenhum problema identificado. Em relação à GCM, também não. Na educação, na segunda-feira, a gente teve a presença de 88% dos professores da rede municipal de ensino. Na terça-feira, dia de ontem, isso aumentou para 91%. O comparecimento dos alunos na segunda-feira foi de 46%. E isso subiu ontem para 51%. Importante destacar que a situação da cidade no dia de ontem era pior do que na segunda-feira, o que nos leva a concluir que as ações envolvidas pela Prefeitura deram tranquilidade à população e a gente teve uma ampliação de presença de segunda para terça, apesar da piora da situação. A nossa expectativa é que até sexta-feira da semana que vem a gente possa normalizar o fornecimento dos produtos perecíveis na merenda escolar. Então, a gente já tem merenda garantida com produtos não perecíveis nos 3.500 pontos que nós temos merenda na cidade de São Paulo, mas a gente deve normalizar o fornecimento de verduras, legumes, frutas, ovos até sexta-feira da semana que vem. Na questão da zeladoria, hoje, como eu disse no dia de ontem, reabrem os 100 ecopontos da cidade de São Paulo e a nossa expectativa é retomar a coleta seletiva na cidade a partir da segunda-feira. Nenhum problema em relação ao Ilume, nenhum problema em relação ao serviço funerário. Na área da saúde, a gente tem tido uma presença de mais de 95% dos servidores da área da saúde. Dia de hoje, todos os hospitais retomam as cirurgias eletivas. Como eu disse, cirurgias eletivas tinham sido suspensas na segunda-feira, nos nossos 12 hospitais municipais. Em 8 dos 12, elas foram retomadas ontem, terça-feira, e hoje os 12 hospitais retomam as cirurgias eletivas. Duas questões importantes. Nós teremos amanhã na cidade de São Paulo a Marcha para Jesus e no domingo a parada LGBT. No ano passado, o público ficou em torno de 1 milhão de pessoas na Marcha para Jesus e algo em torno de 3 milhões de pessoas na parada LGBT. Nós tivemos, durante esses dias de crise, reuniões com a organização dos dois eventos. O nosso ponto de atenção hoje são os banheiros químicos que estão parados em caminhões que ainda não conseguem chegar na cidade de São Paulo. Então, hoje nós teremos algumas operações também com a presença da GCM para poder trazer
esses banheiros químicos e garantir que a gente tenha nenhum problema na realização desses 2 eventos. É claro que há uma expectativa de queda de público, tanto que a rede hoteleira, no ano passado, no mesmo período, trabalhava com ocupação média de 90% dos quartos. E nesse ano ela está trabalhando com uma média de 50% de ocupação dos quartos. Ainda assim, a gente está organizando o evento em relação à quantidade de banheiros, presença da CET, presença da GCM, como se a gente tivesse a mesma expectativa de público do ano passado. Então, a Prefeitura de São Paulo continua como parceira desses 2 grandes eventos da cidade. Nós vamos decretar ponto facultativo na sexta-feira. Nós vamos ter na sexta-feira, portanto, a mesma situação que a gente teve no ano passado, sempre que nós tínhamos um feriado ou de terça ou de quinta. No ano passado a gente sempre emendava esses feriados. Nesse ano a gente criou um sistema de revezamento, metade da equipe descansava e a outra metade continuava trabalhando. E nós vamos ter nesse feriado, nessa sexta-feira, um ponto facultativo, da mesma forma que o Estado vai ter. Os serviços emergenciais permanecem abertos, todos os secretários poderão, dentro das suas pastas, elencar o que é emergencial e vai permanecer aberto na sexta-feira, mas para que a Prefeitura possa colaborar com a volta da normalidade, para que a gente possa, inclusive, aproveitar a sexta-feira para reabastecer a merenda nas escolas, para que a gente possa aproveitar a sexta-feira para reorganizar a Prefeitura como um todo, nós vamos decretar ponto facultativo. E o que a gente tem também observado é um fim, não há mais necessidade da gente ter uma situação de emergência na cidade de São Paulo. A cidade vai voltando à sua normalidade, a Prefeitura vai continuar atenta em relação ao dia a dia, aos dobramentos, em especial com essa possibilidade de greve dos petroleiros, mas a situação no dia de hoje, quarta-feira, já é melhor do que a gente tinha na quinta-feira da semana passada, antes da decretação da situação de emergência. Então, amanhã sai no Diário Oficial um decreto suspendendo o estado de emergência, a situação de emergência na cidade de São Paulo. Então, ela se encerra no dia de hoje. Hoje é o último dia de situação de emergência aqui na cidade de São Paulo. Fico agora à disposição para responder eventuais questionamentos de vocês. Serão apenas 3 perguntas, por favor. Aqui o primeiro. Giba. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Diante de uma eventual expectativa de normalização do abastecimento na parte de combustíveis, como fica a questão agora do abastecimento de produtos? O senhor falou aí que você tem esse esquema todo para garantir a merenda nas escolas, mas a gente continua acompanhando a questão da falta de produtos nas feiras livres para o público de maneira geral. Tem alguma expectativa em relação a isso, de melhorar esse tipo de serviço? Esses produtos vão de fato chegar tanto às prateleiras dos mercados privados sacolões, e nas feiras livres da cidade? Qual que é a expectativa disso? Já que aparentemente a questão dos combustíveis está se simulando aí uma expectativa de melhora em relação aos combustíveis, mas como que é o abastecimento de alimentos? A secretária Aline Cardoso, que é a secretária responsável pela segurança alimentar na cidade de São Paulo, noticiou que hoje a situação já é melhor do que a gente teve ontem. A gente volta a ter alguns produtos que já estavam em falta na cidade, que já voltam a aparecer, em especial no CEAGESP, em alguns sacolões da cidade de São Paulo. A situação ainda não está normalizada, mas também ela deve se normalizar durante a semana que vem. Então a gente tem tranquilidade de que não vamos ter crise de abastecimento na cidade de São Paulo. Próxima pergunta, por favor. Por favor. Ontem, prefeito, o senhor falou que ia ingressar na justiça com uma ação
por causa da possível paralisação dos petroleiros. Como ficou isso? E também em relação aos postos, se o número continua 37 e 16. Bom, nós ingressamos na Justiça. Ontem houve uma liminar concedida em relação ao Brasil todo, para que não seja prejudicada a prestação de serviços essenciais, o que, em tese, já resolveria a situação na cidade de São Paulo. Mas, diante das notícias de que, apesar da liminar, os petroleiros devem manter a paralisação total, nós vamos insistir com uma liminar aqui na cidade de São Paulo, até para que a gente possa ter o reforço da multa a ser aplicada, que você vai ter a multa dessa liminar que vai, e a gente pode ter uma outra multa a ser aplicada se isso também prejudicar a cidade de São Paulo. Então, apesar da liminar ter sido concedida pelo TST, se não me engano, em relação ao Brasil todo, nós vamos insistir aqui na cidade de São Paulo, na Justiça, na ação que nós ingressamos, para que a gente possa garantir que a cidade de São Paulo não seja prejudicada com essa situação dos petroleiros. O número de postos... Cadê o... 37 hoje está mantido e durante o dia, normalizando o abastecimento, eles vão ser suspensos. O número voltado permanece, mas o que deve acontecer é que, a partir de amanhã, a gente não tenha mais necessidade de ter postos exclusivos para o abastecimento de serviços essenciais na cidade de São Paulo, com a retomada do abastecimento da grande maioria dos postos na cidade. Muito bem, prefeito, acho que não há mais perguntas. Eu queria então aproveitar a oportunidade, e antes de terminar aqui a coletiva, registrar um agradecimento. Em primeiro lugar, um agradecimento aos servidores da Prefeitura. A professora que teve que reorganizar o seu dia a dia para poder, durante essa crise toda, continuar a trabalhar e a lecionar. Ao funcionário da GCM que saiu do seu descanso para poder fazer uma escolta para garantir o abastecimento de serviços na cidade, o pessoal do administrativo, os participantes do comitê de crise, enfim, a todos os funcionários públicos da Prefeitura que se desdobraram para que a gente pudesse manter um mínimo de normalidade na cidade de São Paulo. Um agradecimento ao governo do Estado. A gente teve uma atuação constante e parceira com o governo do Estado, com a Polícia Militar, com o metrô, com a CPTM, enfim, todos os órgãos do Estado trabalharam em parceria para que a gente pudesse garantir uma prestação de serviço mínimo na cidade, apesar dessa crise. E também um agradecimento à população da cidade de São Paulo. Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, nós não tivemos nenhum grande incidente na cidade, a população colaborou. Quando solicitamos que as pessoas deixassem o lixo dentro de casa, a população respondeu a essa solicitação. Quando nós pedimos que as pessoas se dirigissem ao HC para fazerem doação de sangue, nós tivemos um aumento de doação de sangue no HC. Enfim, queria também registrar essa solidariedade que a população da cidade de São Paulo prestou durante esse momento. Se não fosse isso, certamente não teria tido essa capacidade de resposta que a Prefeitura teve. Não foi apenas um trabalho feito aqui de gabinete, foi um trabalho de toda a equipe, de todos os servidores municipais, mas, acima de tudo, da população da cidade de São Paulo, que respondeu sempre que solicitada, sempre que foi necessário, a população ajudou, e se não fosse a calma que ela manteve durante esse momento de crise, a gente não teria atravessado esses dias com os bons resultados que nós tivemos, que nós obtivemos. Então, eu queria agradecer à população da cidade de São Paulo, em nome da Prefeitura, em nome de toda a equipe que trabalhou e que se desdobrou para que a gente pudesse ter uma situação aqui bem melhor do que a gente observou em outros municípios do Brasil, mostrados no noticiário. Muito obrigado, boa tarde, bom dia a todos vocês. Muito bem, eu convido a todos agora a participar do evento Cadeiraço que vai acontecer aqui no Viaduto do Chá. Bom dia.